A gente também tem os métodos mecânicos. Como assim? Descolamento de membrana. A gente tem também balão, né? Pode ser um balão único ou um balão duplo, sonda Foley ou sonda Cook, tá? São métodos de indução mecânicos, que também tem essa função de amolecer e afinar esse colo do útero. A gente também vai ter métodos farmacológicos. O que são métodos farmacológicos? A gente tem a prostaglandinas diversas, né? A mais comum e é usada aqui por nós é o misoprostol. E aí ele pode ser via vaginal ou pode ser oral. E esses métodos, eles podem se intercalar, né? Esses são métodos para indução do trabalho de parto. Quando a gente pensar em indução do trabalho de parto, o que é que a gente quer? Aquele colo que é mais grosso, mais firme, ele se torne o colo mais mole, mais fino, né? Mais apagadinho, mais favorável. Quando a gente pensa em indução, é isso que a gente pensa. E lembrar que indução é diferente de condução. Quando a gente já tem esse colo mais fino, mais mole, mais apagado, às vezes até com a dilatação, a gente não vai mais usar esses métodos para fazer isso, porque eles servem para isso. A gente vai usar ocitocina ou, como eu falei, o rícino, porque você tem um colo pronto, o que é que está me faltando para ter progressão? Contração. A gente tem que pensar no trabalho de parto como se fosse comprar um carro. Às vezes fica mais fácil de entender. O carro ele tem que ter um motor, né? Para ele andar. Trabalho de parto para fluir precisa de contração. Contração é o motor do trabalho de parto. Trabalho de parto sem contração não tem progressão. Então, mas eu demorei 1000 horas em trabalho de parto, 10 dias, mas se eu tenho contração irregular, se ela não tem ritmo, eu não posso esperar que eu tenha uma progressão efetiva, tá? Então, trabalho de parto demanda contrações efetivas e rítmicas. E isso eu consigo por meio da ocitocina, que ela deve ser em bomba, né? Não é coloca o sorinho e deixa lá correndo, não. E o profissional é que deve manejar a dosagem, tá? Avaliando em conjunto a contração, ok? E pode ser utilizado aí o óleo de rícino também. Por quê? Porque tem alguns estudos que mostram que ele pode sim dar contração, mas são poucos estudos, né? Porém, quando a gente pensa em um método dentro do hospital, vai ser a ocitocina, ok? Então, ocitocina, ela é vilã ou ela é mocinha? Depende de como ela é usada, depende de como ela é indicada, né? E de para que a gente está pensando no manejo. Se a gente tem um trabalho de parto que ele não está tendo progressão por falta de contração, ela vai sim nos ajudar, porque é para isso que ela serve. Se a gente tem um trabalho de parto que você já está com um bom padrão de contração, está tudo bem, não há necessidade de uso de ocitocina, tá? Porque também contrações, para além de excessivas, elas podem gerar muita dor, muito desconforto, e a gente tem uma coisa chamada de taquissistolia, é um excesso de contrações. Isso não é bom no trabalho de parto, mas se bem indicada, sim, ela pode ser necessária, ok?